Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha, TV Câmara, Rede Câmara. Hoje a gente vem aqui para discutir o orçamento da cidade de São Paulo. Deixa eu achar aqui, ó, o projeto de lei. O PL 578 de 2023, a gente vem discutir o orçamento da maior cidade da América Latina, né? E é de causa surpresa, porque, inclusive, surpresa esta casa, porque antes de entrar nos próprios valores do orçamento de 2024, a gente tem que fazer uma reflexão aqui, as vereadoras, os vereadores, qual é o papel desta casa? Qual é o papel dos vereadores e vereadoras aqui? Porque essa subserviência ao executivo, né, não é possível, né? A gente aprova um orçamento aqui em 2023, nós aprovamos um orçamento aqui de 95 bilhões de reais, 95 bilhões de reais. Nós estamos fechando aqui 2023 com o atualizado de 110 bilhões de reais, uma diferença de 15%. 15%, onde as senhoras vereadoras, os senhores vereadores poderiam estar discutindo qual é o local, qual é a política pública, qual é a área que está mais necessitada de recursos da cidade de São Paulo. E, inexplicavelmente, os parlamentares desta casa, a grande maioria que aprovou o orçamento, se submete a isso, abre mão de indicar para onde vai o orçamento. O papel dessa casa, vereadora Adilson Amadeu, que é quase que um decano dessa casa, é de participar da discussão do orçamento, colocando o recurso público na política necessária. E o que a gente está fazendo aqui é abrir mão disso. A gente abrir mão, porque o prefeito, ao colocar um valor subestimado, o valor lá embaixo, aí depois ele fica durante o exercício chamando base daqui, base dali e colocando onde ele bem entender, sem passar pelo crivo da Câmara Municipal. E aí esse papel a gente não pode concordar. Então a gente vai estar discutindo aqui o orçamento para 2024, já começando com 110 bilhões de reais. 110 bilhões de reais é o quarto, quinto orçamento do Brasil, né? Fica atrás da União, do Estado de São Paulo, às vezes Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, Estado de Belo Horizonte, mas São Paulo, cidade de São Paulo é quase um Estado, né? Com um recurso gigantesco, só que com as desproporções, né? As desigualdades que a gente tem na cidade de São Paulo, né? Sim, olha o orçamento e olha a situação da cidade. Aqui, só dá uma olhadinha aqui no centro da cidade de São Paulo, a gente vai ver pessoas em situação de rua. Quase 53 mil pessoas em situação de rua, com 35 bilhões de reais no caixa. 35 bilhões de reais no caixa. A gente está fechando 2023, para vocês terem uma ideia, a gente está fechando o ano de 2023 com 35 bilhões de reais no caixa, com receita de capital de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais de receita de capital de juros. Quase 7 bilhões de reais de juros desse dinheiro aplicado. O dinheiro aplicado, as pessoas precisando de moradia, as pessoas precisando de transporte, as pessoas precisando de remédios na UBS, remédio no posto de saúde, precisando de escolas, precisando da contratação de profissionais da educação, né? Temos um concurso agora que foi feito em janeiro, até agora não saiu a autorização para convocação dos aprovados. Está no orçamento da cidade. A cidade tem recurso para fazer isso. E não se faz. Então fica de janeiro até dezembro. É o concurso dos professores, concurso de PEIF, Fundi 1, Fundi 2, o que está durando mais tempo para ser chamado, para ter autorização. É falta de dinheiro? Não, não é falta de dinheiro. É falta de competência ou falta de vontade política. E o prefeito Ricardo Nunes precisa dizer o que ele quer com isso. Não nomeando os aprovados do concurso por um ano para se efetivar a nomeação dos aprovados do concurso público, e as nossas escolas precisando de professores, né?
Então, recursos nós temos. Então, as despesas aqui da cidade de São Paulo, a gente caminha na discussão que nós fizemos, nas audiências públicas do orçamento que nós fizemos, nós vimos claramente o objetivo do prefeito Ricardo Nunes é desmobilizar as subprefeituras, né? Desmobilizar, colocando menos recursos nas subprefeituras. Eu gostaria de fazer uma parte aqui, de fazer um comentário e parabenizar aqui o vereador, o relator da peça, o vereador Dr. Sidney Cruz, que ouviu os vereadores, atendeu algumas demandas quando possível, atendeu a demanda do Hospital do Servidor Público, colocando recursos lá para a instalação, né, do Centro Cirúrgico Dia, que é necessário, está precisando muito. Ele atendeu na medida do possível, como ele disse, a arte do possível. Nessa parte, o vereador, que é o relator, parabenizar o doutor Sidney Cruz. Agora, que o prefeito Ricardo Nunes, que ele precisa respeitar esta casa, respeitar a Câmara Municipal, colocando valores corretos, né? Discutindo com a Secretaria da Fazenda os valores do orçamento. A gente tem os valores certos, a gente tem condições de se aproximar da realidade do orçamento no final de 2024. A gente tem uma equipe econômica muito competente, dos técnicos da Fazenda, que podem nos orientar e nos direcionar aqui no orçamento correto que a gente pode votar, que a gente pode colocar nas políticas públicas da cidade de São Paulo. Não dá para aprovar um orçamento dessa magnitude, de 110 bilhões de reais, depois haver essa complementação, essa suplementação por parte do prefeito para onde ele bem entender. Então, a gente viu lá as subprefeituras descapitalizadas e onde quem responde pela demanda pública é o subprefeito. Os subprefeitos tinham que ter autonomia, não tirar recursos dos subprefeitos. Tem que fortalecer a descentralização da Prefeitura de São Paulo. Aí o outro ponto que a gente tem que falar que é muito grave é essa mesquinharia que o prefeito Ricardo Nunes destina à cultura. A cultura tem uma luta, um plano de luta que é histórica na cidade de São Paulo, que pede, no mínimo 3% do orçamento do orçamento da cidade na área da cultura. E o que nós temos hoje, que é destinado, que se faz audiência pública, se fala e tem dinheiro para isso. Coloca 0,6% do orçamento da cidade de São Paulo. É um absurdo completo. A gente vê no relatório do projeto que o prefeito encaminha para a Câmara Municipal, e ele fala na valorização dos servidores públicos. E a gente espera que um orçamento está sendo aprovado agora de 110 bilhões de reais e que vai chegar no final de 2024 na casa dos 120, 130 bilhões de reais, a gente tenha no ano de 2024 uma política salarial, uma recomposição das perdas inflacionárias para os servidores públicos, que não fique nessa mesquinharia dos 5% que foi dado aqui em 2023. Há que ter uma valorização dos servidores públicos com a recomposição das perdas inflacionárias, que não é de 5%, né? Comemorar alguns vereadores, o próprio prefeito Ricardo Nunes comemorou que saiu o estigma do 0,01 e foi para 5. 5 é nada perto desse orçamento, perto das perdas inflacionárias que nós tivemos durante os anos. Então a gente quer que em 2024 a gente possa discutir uma recomposição salarial na casa dos 26%, que é o índice inflacionário que a gente está perdendo. Também colocar no orçamento da cidade de São Paulo a discussão da revogação do confisco de aposentadorias e pensões dos servidores, dos aposentados e pensionistas, que a gente colocou várias vezes aqui, que é de uma covardia, vereador João Ananias, é de uma covardia sem tamanho. Cobrar 14% de quem ganha R$ 1.800 de aposentadoria é uma crueldade, chega quase que um crime, né? É tirar a subsistência desses aposentados e pensionistas que dedicaram 30, 40 anos de suas vidas aqui ao serviço público municipal. Então, o orçamento da cidade, da assistência social também, ele fica muito, mas muito aquém das necessidades que a gente tem na cidade de São Paulo, né? Um orçamento pífio, né, para uma secretaria que precisa
que precisa de investimento, que precisa de política pública. A gente está vivendo na cidade de São Paulo caos. A gente vê, acabei de falar das pessoas em situação de vulnerabilidade, situação de rua na cidade de São Paulo, e não há uma política pública de habitação para que a gente acomode essas pessoas. Ao contrário, o prefeito Ricardo Nunes fez colocar R$1 bilhão na mão de empresários, construtores, para fazer retrofit aqui no centro, e esses apartamentos que foram submetidos ao retrofit serem alugados por 24, 30 mil reais por mês para grandes pessoas com grandes poderes econômicos. Não é para a população que mais precisa do imóvel, para habitação de interesse popular, que é feito aqui na cidade de São Paulo. Então, há muitas controvérsias incoerências nesse orçamento, e a principal é tirar a atribuição de vereadoras e vereadores da possibilidade dos parlamentares dessa casa discutirem para onde vai o recurso público, porque esse procedimento, esse modus operandi do prefeito Ricardo Nunes, colocando o orçamento lá embaixo, e depois ele vai suplementando aos poucos, ele tira a autonomia de vereadores e vereadoras. Eu espero que a gente tenha consciência disso e essa casa não se ajoelhe e se sinta como um puxadinho lá do edifício Matarazzo e se submeta às ordens do prefeito a aprovar esse projeto. Então, a gente é contra a forma como a política pública é feita e como o recurso é distribuído para as políticas públicas na cidade de São Paulo. Então, a gente tem que votar contra esse orçamento do prefeito Ricardo Nunes. Muito obrigado, presidente.